O deputado federal Jorge Sola, que é do PT pela Bahia, em defesa da ministra da Saúde, Nízia Trindade, denunciou a atuação de milicianos nos hospitais sob gestão federal no Rio de Janeiro. Desde que assumiu o cargo, a Nízia Trindade tem sofrido diversos ataques para ser retirada do comando do ministério que tem sido alvo do chamado Centrão. A gente conversa sobre o atual cenário do Ministério da Saúde na visão do nosso convidado, o deputado federal Jorge Sola, conosco aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia. Agradecer mais uma oportunidade de estar aqui com você, Jefferson. Um abraço para toda a equipe, Laís. Nossa amiga Ernesto está remoto. De home office, está de home office. Também. É, isso aí. Pois é, aqui, deputado, diante dessas acusações de atuação de milicianos nos hospitais sob gestão federal no Rio de Janeiro, primeiro, deixa eu te perguntar, como é que o senhor avalia a situação atual da saúde pública naquela região? Olha, esses hospitais do Rio é uma situação bastante peculiar. Você sabe que o Ministério da Saúde, desde que começou o Sistema Único de Saúde, tem uma descentralização dos serviços públicos para estados e municípios. O Ministério da Saúde manteve apenas 2 exceções de unidades hospitalares que estão sob a gestão direta do Ministério. Um é o chamado Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre, que foram um conjunto 3 hospitais privados que faliram nos anos 70. E então, até interessante a história, porque Jair Soares era ministro da Previdência, ele de lá do Rio Grande do Sul, ele resolveu tornar público essas unidades, e são unidades muito boas, até hoje funcionam com um padrão de referência que é invejável até comparando com outras unidades. No entanto, no Rio de Janeiro, que tinha sido a antiga capital federal, sim, algumas unidades hospitalares continuaram sob a gestão do Ministério. Aí você tem, digamos assim, 2 grupos. Um que reúne o Instituto Nacional do Câncer, chamado INCA, o Instituto Nacional de Cardiologia e o Instituto Nacional de Traumato e Ortopedia, o INTO. Esses 3 institutos são referências, funcionam muito bem, inclusive formulam políticas públicas nas suas áreas específicas de ortopedia, cardiologia e oncologia, tratamento de câncer. No entanto, tem um outro grupo de unidades hospitalares, digamos assim, mais hospitais gerais, Bom Sucesso, da Lagoa, são 6 ou 7, se não me engano, que continuam sob a gestão do Ministério e foram alvo de, digamos assim, ocupação do que pode chamar de pior do que acontece naquela cidade, naquele estado, né? No governo passado isso piorou, não começou no governo passado, já havia denúncias e combate à corrupção dentro dessas unidades. Ocupação do que há de pior, você está se referindo aos grupos milicianos? Exatamente, né? São grupos que conseguiram entrar na direção dessas unidades, ocupando postos que são responsáveis pela contratação de serviços, pela compra de insumos, e isso fez com que essas unidades enfrentassem problemas de grande natureza. Além disso, obviamente, pela falta de investimentos do governo passado, essas unidades perderam profissionais, reduziram a oferta de serviços, cortaram. O que é que a ministra fez de forma muito pertinente? Ela criou um grupo de trabalho que centralizou as decisões sobre compras e contratos. Então, tirou lá da ponta a autonomia para que esses desmandos prosperassem. E aí virou alvo virou alvo, ataques. Amigo. Virou alvo porque mexeu nos interesses econômicos desses grupos que vinham ocupando esses espaços nesses hospitais. Pois é, o senhor inclusive acumula a experiência de ter sido secretário de Atenção à Saúde no governo Lula. Isso. Não é verdade? Como é que justifica essa evolução da participação do crime organizado nos hospitais federais do Rio de Janeiro? Isso não é de hoje, é ao longo dos anos, né? Inclusive, Jefferson, como eu comentei, isso já vem há muito tempo, só que isso piorou muito. Quando nós fomos secretário de Atenção à Saúde no Ministério, enfrentamos problemas lá. Nós botamos a Polícia Federal para apurar uma denúncia que tinha, para você ter ideia, uma denúncia que tinha sobre contratos de lavanderia, e nós confirmamos, comprovamos e cancelamos os contratos.
Mas fizemos naquele período investimentos importantes, ampliamos o INCA, o Jornal do Brasil faliu na época, o prédio do Jornal do Brasil, a gente conseguiu desapropriar e foi transformado no novo INTO, no novo Instituto de Traumato-Ortopedia, recuperamos investimentos em várias unidades. E no governo passado, esse ataque não foi só nos hospitais federais, né? Você sabe que a milícia no Rio de Janeiro, ela tem essa característica de penetrar no aparelho do Estado. Então não foi só nos hospitais federais, não foi só na saúde. Eles passaram a ter esse modus operandi de ocupar espaços na gestão pública, nas 3 esferas de governo, dentro de órgãos municipais, estaduais e federais, para lavar dinheiro, fazer os seus negócios e utilizar os recursos públicos para fins escusos. E eu só posso, assim, reiterar o parabéns à ministra Nízia por ter tido a coragem de enfrentar, de bater de frente com esse crime organizado, né? E, obviamente, a reação aconteceu, né? Aconteceu pressão pesada, ela tomou medidas também, trocou a direção da coordenação regional lá e está enfrentando, né, esse processo. Deputado, o senhor já chegou a mencionar a proximidade do governo Bolsonaro com grupos milicianos como fator que contribuiu para o avanço da atuação desses grupos nos hospitais federais. O senhor mantém? É um contra-ataque em defesa da ministra também? Ô Jefferson, não sou eu que afirmo, né? A família Bolsonaro homenageou com comendas, né, da Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, pessoas que sabidamente são responsáveis por comandar milícias no Rio de Janeiro. Foram homenageados, foram visitados na prisão para entregar essas comendas. Então hoje com a internet é fácil de resgatar as informações aí e ver que a relação da família Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro é algo público, né? Não é uma informação sigilosa que foi pegada aqui ou ali, não. É algo público que a mídia, que a imprensa há muito tempo vem registrando, e eles nunca fizeram questão de esconder. O próprio Bolsonaro, antes de ser presidente, na Câmara de Deputados, fez discursos defendendo essas pessoas que têm essa prática ilegal e que já são sabidamente pessoas que comandam essas ações no Rio, né? Deputado federal Jorge Sola, Ernesto Marques está acompanhando nossa conversa, ele que está de forma remota, quer fazer uma pergunta para o senhor também. Ernesto. Bom dia, Sola. Bom dia, tudo bem? Como vai? Tudo bem, meu amigo. É uma pena não estar aí no estúdio hoje, mas vamos lá. Mas soube que você está bem. Está num paraíso da Chapada Diamantina, está bem tratado. Ô, Sola, o cargo de ministro da Saúde, ele é cobiçado desde a transição. Demais. Já havia resistência. Sempre foi, Ernesto. Sempre foi, né? É uma joia da coroa ali, pelo orçamento robusto. São quantos bilhões no Ministério da Saúde, Sola? Rapaz, olha, eu não estou com o número atualizado aqui agora, a memória não está tão fresca assim, mas é bom lembrar que, apesar de ser um dos maiores orçamentos, a absoluta maioria, se não me engano, algo em torno de 70% a 80%, são descentralizados para estados e municípios através do Sistema Único de Saúde. São repasses regulares que são feitos e a execução não é por parte do Ministério. A execução direta por parte do Ministério, além dessas exceções hospitalares que eu citei, o Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre e algumas unidades federais no Rio de Janeiro, diz respeito à aquisição de vacinas, aquisição de medicamentos de alto custo, contratação pontual de alguns outros serviços e a própria folha do Ministério, né? Mas você tem razão, sempre foi muito cogitado. Cobiçado, né? Cobiçado. Para 2024, eu estou checando aqui, 215,2 bilhões de reais. E, olha, é importante chamar a atenção uma coisa, Ernesto. Esse orçamento atual do Ministério teve uma recuperação gigantesca no atual governo. Na PEC da transição, lembra, na virada antes da posse de Lula, o orçamento do Ministério no ano passado seria 50% a menos do que é o de 2024 hoje. Não seria suficiente nem para garantir a compra de insumos, medicamentos de alto custo, vacinas, etc, etc. Foi fundamental na Câmara e no Senado a gente ter aprovado a PEC da transição, recuperando em 2023
uma parte desse orçamento, e para 2024 eles também conseguiram um incremento que ainda não é suficiente. Porque também, né, se a gente fala assim, 215 bilhões é muito comparando com o orçamento de outros ministérios. Mas para você manter em todo o país, de norte ao sul, todas as ações de saúde que vão desde a prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação em todas as esferas, em todos os níveis do sistema, isso não é suficiente. Se você comparar com outros países, assim, mas o a gente continua graúdo, né? Ele chama a atenção, né, de quem quer se apropriar, mas ele não é ainda, digamos assim, um mínimo suficiente para garantir. Eu sempre digo que... Para quem tem a responsabilidade de tocar as políticas de saúde, com certeza é pouco dinheiro. Ernesto, mas só eu queria te perguntar o seguinte. Só um parênteses sobre isso, que não posso deixar de comentar. Às vezes a gente ouve assim, você acompanha muito as ações do SUS aí, a gente ouve muito pessoal comentar assim, o problema da saúde não é de recursos, é de gestão. O Jefferson já teve ouvido falar isso também. Isso é uma grande mentira. Porque diz assim, porque o SUS não é eficiente. Bom, quem fala isso não sabe o que é eficiência. Eficiência é fazer o máximo com o pouco que você tem. Não tem nenhuma política pública no Brasil que faça tanto com tão poucos recursos como é o Sistema Único de Saúde. Nós temos o maior programa público de vacinação do mundo, vamos falar depois sobre isso também. Sim, sim. Nós temos o maior programa público e gratuito de transplante de órgão do mundo. Nós temos uma cobertura de serviços que ainda não é o suficiente, é óbvio, mas para os recursos que nós temos, basta fazer o cálculo per capita, né? O SUS tem algo em torno de $1 por habitante por dia. Isso não paga a passagem de ônibus em Salvador para o paciente ir ao serviço e voltar. Ele paga a passagem de ida e tem que voltar a pé ou de carona. Então, aí você tira um parâmetro que mostra o quanto isso, quando você divide pela população e pela grande abrangência de serviços que são executados, né? Mais de 90% dos tratamentos de câncer, mais de 90% das cirurgias cardíacas, mais de 95% dos transplantes, mais de 99% dos medicamentos de alto custo no Brasil são custeados pelo SUS. Então não é medicina de pobre para pobre, não é um sistema de pouca eficiência, muito pelo contrário, é uma política pública extremamente robusta, positiva e que precisa de mais recursos para continuarmos ampliando, porque todo dia surgem novas tecnologias, novos medicamentos, novas possibilidades terapêuticas e a gente precisa estar incorporando para atender bem a nossa população, né? Perfeito. Eu queria te perguntar sobre a questão política mesmo da estabilidade da ministra no cargo, que é reconhecida como uma cientista, como uma pessoa da área da saúde, como gestora também. É importante dizer isso, né? Ela veio da Fiocruz e fazer um bom trabalho lá. Mas nessa instabilidade política, Sola, considerando que a base mais orgânica do governo, ela tem pouco mais de 100 deputados, né? E a pressão toda que se faz, e agora com esse tensionamento na relação com o poderoso, por enquanto poderoso presidente da Câmara, Arthur Lira, que pressiona muito pela substituição da ministra Nízia. No meio dessa confusão e da temperatura política esquentando, Sola, dá para sustentar politicamente a ministra, considerando a correlação de forças na Câmara hoje? Olha, primeiro é o seguinte, você deve ter visto, há poucos dias teve uma coletiva com a imprensa, com a ministra Nízia, com o presidente Lula junto, né? Quem está ameaçado de ser trocado, o presidente não faz coletiva junto, concorda comigo, Ernesto? Isso mostrou que o presidente quer que ela continue no posto. Está sustentando a ministra. Exatamente. Primeira coisa, a observação é essa. Segunda observação, a ministra Nízia, eu tive a oportunidade de acompanhar como deputado nos últimos anos lá na Câmara, e ela foi dirigente da Fiocruz. Eu acho que se tem alguém que nos últimos anos enfrentou crise o tempo todo foi ela. Porque quando ela foi eleita a primeira vez presidente da Fiocruz, o ministro na época era Ricardo Barros, o presidente era Temer, fizeram de tudo para não dar posse a ela. Nós tivemos uma luta de parlamentares e de outros setores da sociedade para garantir que ela tomasse posse na sua primeira eleição para presidente da Fiocruz. Depois ela foi reeleita presidente da Fiocruz, enfrentou a pandemia, com o governo Bolsonaro sendo negacionista da vacina, a Fiocruz bancou, né, as condições necessárias para viabilizar a oferta de vacina junto com o Butantan de São Paulo,
E graças a esse trabalho e do apoio de vários atores sociais, a gente conseguiu, atrasou, mas conseguimos colocar a vacinação contra o Covid na rua. E agora, como ministra, ela está enfrentando também novas pressões, novos desafios, né? Mas isso eu diria a você que o Ministério da Saúde sempre foi alvo de setores que querem se apropriar da coisa pública e sempre tivemos que atuar na resistência. E essa resistência, ela foi agora, quarta-feira passada, ela esteve na comissão, semana anterior, né? Não essa quarta agora, na semana anterior. Não, teve essa semana também. Foi no Congresso. Foi no Senado. Foi essa no semana Senado, foi no Senado, mas é. na semana anterior ela esteve com a gente na Câmara e fez uma apresentação muito positiva. Inclusive eu destaquei que para pouco mais de um ano de gestão, o Ministério da Saúde teve uma recuperação. Eu diria que de todos os ministérios, foi o que mais conseguiu avançar foi o Ministério da Saúde, porque o processo de destruição que o governo Bolsonaro fez na área de saúde foi sem precedentes. O Ministério, Ernesto, tinha perdido a capacidade de coordenar o sistema único de saúde. Os estados e os municípios já não tinham mais interlocução. Pela primeira vez no SUS, desde a sua criação pós-Constituição de 88, essa relação do governo federal com os estados e municípios esgarçou. Porque sempre a orientação técnica do Ministério, Jefferson, era o norte. Sempre a orientação e a articulação política no Ministério sempre teve reuniões regulares do Ministério com os secretários estaduais e municipais. Isso tudo se esgarçou no governo Bolsonaro. Essa recuperação foi feita, o Ministério voltou. Quer ver um bom exemplo? Compare a condução do Ministério da Saúde no enfrentamento da epidemia de dengue com o que foi a condução do Ministério da Saúde no enfrentamento da Covid. É de água para vinho, né? De água para vinho. O Ministério da Saúde, no enfrentamento da dengue, está coordenando o sistema, está articulando com estados e municípios. Agora mesmo, né? A vacina, o Brasil foi o primeiro país a incorporar a vacinação contra a dengue. Primeiro país a incorporar na vacinação pública em massa, vacinação contra a dengue. Nós temos um quantitativo, todo quantitativo que a Takeda, que é fabricante da vacina, disponibilizou, foi comprado pelo Ministério da Saúde. Você não acha mais uma dose para comprar privado, porque 100% da vacina foi comprada pelo Ministério da Saúde. Não é suficiente para vacinar todo mundo, porque a produção é insuficiente. É uma vacina nova, o produtor, a Takeda, é uma empresa japonesa, ela disponibilizou para o Brasil todo esse contingente. Começamos vacinando um grupo aí de 10 a 14, agora, inclusive, em função da disponibilidade, vamos estender a 6 a 16 nesse período. E é bom chamar a atenção que até a queda das coberturas vacinais está começando a ser recuperada. Porque, olha, o Ministério pegou as obras paradas, está retomando. Agora a Compag disponibilizou recursos para construir mais 1.800 novas unidades básicas de saúde. Está recuperando a frota do SAMU, que estava 6 anos sem uma ambulância sendo reposta. Está recuperando os tetos de estados e municípios. Ernesto, você acompanha. Vou pegar aqui na Bahia. O ex-governador Rui Costa, no seu período como governador, de 2016 até o final da sua gestão, entregou 8 novos grandes hospitais e 25 policlínicas. Nenhuma tinha um centavo de financiamento do Ministério da Saúde, nem para investimento, nem para custeio. No mês de maio do ano passado, o Ministério da Saúde já começou regularmente a aportar recursos para todos esses serviços. O contrato do SUS com o Hospital de Irmanduce, o contrato do SUS com o Hospital de Aristide Maltês, o Hospital de Irmanduce, Jefferson, é o maior hospital filantrópico do Norte e Nordeste. O Hospital de Aristide Maltês, eu sempre faço questão de divulgar, porque as pessoas têm que saber as coisas boas que a gente tem aqui na Bahia e que tem no SUS. O Aristide Maltês é o hospital que mais faz cirurgia de câncer no Brasil. Não tem São Paulo, Rio, que faça tantos procedimentos cirúrgicos, que atenda tantas pessoas com câncer como o Aristide Maltês. Esses 2 hospitais estavam recebendo o mesmo valor de contrato desde o impeachment, quando derrubaram a presidenta Dilma, o mesmo valor congelado. Tabela totalmente defasada. Completamente defasado o contrato. Foi feita a recuperação desses hospitais. Se você for no Aristide Maltês hoje, ele está equilibrado e ampliando, investindo em novos serviços. Então, tudo isso foi feito em um período curto, né? Porque um ano para essa reconstrução é muito difícil, e os resultados estão já aparecendo. Nós saímos de um cenário, vou dar o exemplo do SAMU. O SAMU, você lembrou aí, eu fui secretário de Atenção à Saúde, no primeiro governo Lula. Nós criamos o SAMU em 2004.
Desde então, de 2004 até 2016, o Ministério da Saúde, quando a ambulância completava 5 anos, se ela não tivesse tido um dano, se não era reposta, se tivesse tido perda, era reposta antes. Se não tivesse tido dano, com 5 anos, automaticamente o Ministério já tinha programação, tinha um mapa de todas as viaturas no Brasil todo. Quando completava 5 anos, o município recebia uma nova. Nos últimos anos, isso não aconteceu. No ano passado, o Ministério conseguiu repor as ambulâncias que tinham 7 anos de uso. E já está fazendo uma grande entrega para esse ano para diminuir o atraso e recuperar a frota no Brasil afora. Então, nós temos, né, condições e temos tido a oportunidade de fazer esse debate. Na Câmara, a ministra já teve ano passado, no início do ano passado, no início da sua gestão até agora, ela já foi 6 vezes na Câmara de Deputados. E a cada vez que vai, e a cada vez que vai, são boas notícias. Na semana passada, inclusive, quando ela teve, o governo conseguiu dar uma blindada em torno dela, não é? Não. Essa semana, quando ela esteve no Senado, que recebeu ataques da senadora Damares Alves, enfim, a blindagem não foi tão... Eu não diria que houve. Eu não diria que houve blindagem, não. Lá na Câmara, inclusive, os bolsonaristas fizeram a mesma tática que eles fazem, que eles não fazem debate, eles não discutem projeto, eles transformam o espaço da Câmara de Deputados em palco para fazer filmezinhos para redes sociais. Então, temos 2 ou 3 que foram lá, como eles fazem regularmente, vão lá, se inscrevem, atacam e nem ficam para ouvir a resposta. Fazem só o seu filmezinho para sua bolha na rede social. Mas foi até interessante. Ela fez uma apresentação, Jefferson, trazendo, né, o balanço da gestão, e eu até brinquei com ela, eu digo, ministra, tanta coisa boa que o Ministério da Saúde tem feito, que a senhora esqueceu de colocar algumas que eu destacaria. E chamei a atenção do caso da Hemobras. A Hemobras teve a inauguração há 15 dias atrás, pouco mais de 15 dias, o Ministério inaugurou a primeira fábrica da Hemobras, que vai produzir medicamentos para todos os pacientes com hemofilia no Brasil. Esse projeto nós iniciamos em 2004, quando eu estava lá na SAI, junto com o então ministro da Saúde, Humberto Costa. Com a Lava Jato detonou a Hemobras. Como detonou a indústria naval, como detonou a indústria da construção civil no Brasil, a Lava Jato também destruiu o projeto da Hemobras, paralisou durante alguns anos. O governo Bolsonaro, da mesma forma, cortou orçamento, jogou para o espaço. Em pouco mais de um ano, o governo Lula retomou, já inaugurou a fábrica que vai produzir os medicamentos para pacientes com hemofilia e já está prestes a inaugurar, até o final do ano, inaugura a segunda fábrica. Essa segunda é de hemocomponentes, hemoderivados plasmáticos. Vai produzir albumina, vai produzir fator 8, a partir do plasma que é recolhido. E toda a rede nacional de sangue, inclusive aqui na Bahia, o nosso Hemobras já está fornecendo plasma para a Hemobras. Então nós saímos de um período de trevas, um período de corte orçamentário, sucateamento, esvaziamento dos serviços públicos e do orçamento do Ministério, para retomarmos em tão pouco tempo, a ponto que nós já estamos agora, com o PAC vamos construir 1.800 novas unidades básicas de saúde, 90 policlínicas, 30 grandes hospitais. Saímos da ausência de mínimo de custeio para um robusto investimento em ampliação da rede em tão pouco tempo. Tem um cenário positivo aí, não é? Sendo vislumbrado. Agora, para a gente encerrar, Sola, queria fechar o tema que foi o tema inicial dessa nossa conversa, a participação de milícias nos hospitais sob gestão federal. Eu quero falar um pouquinho sobre vacina ainda, viu, que isso é importante. Tá, mas uma coisa é reforçar a denúncia da participação do crime organizado nos hospitais federais lá no Rio de Janeiro. Agora, que medidas seriam, digamos, eficazes para combater exatamente essa presença do crime organizado e garantir qualidade e integridade, não é, dos serviços de saúde prestados à população em geral? Bom, a primeira medida a ministra tomou, que foi centralizar as decisões sobre compras e contratação de serviços. Essa foi fundamental e, como eu falei, essa foi, digamos assim, o que gerou a grande reação contra ela. Na sequência, nós já participamos de algumas conversas, Jefferson, que o Ministério já está preparando a possibilidade de que algumas dessas unidades passarão para a gestão da EBSER
A EBSER é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que cuida dos hospitais universitários federais. Aqui na Bahia, o Hospital das Clínicas da UFBA, a Maternidade Clemédio de Oliveira, fazem parte dessa grande rede. São mais de 45 hospitais, 46, 47 unidades hospitalares das universidades federais, que foi criada no governo da presidenta Dilma. Como tudo também estava passando muito sufoco, recuperou. A EBSER, só aqui na Bahia, a EBSER está investindo 90 milhões de reais para construir um novo prédio para a Maternidade Clemédio de Oliveira, recursos já aprovados. Mais de 30 milhões para o Hospital das Clínicas para conclusão de obras, algumas ano passado já foram avançadas. E é possível, a ideia é que a EBSER pegue a gestão de um ou dois desses hospitais. O Grupo Hospitalar Conceição, que eu falei para você em Porto Alegre, que é uma referência muito positiva, sim, também está se propondo a fazer uma filial no Rio de Janeiro e assumir a gestão de uma ou duas dessas unidades. Então, a mudança na gestão dessas unidades vai blindar, vai criar melhores condições para evitar essa contaminação miliciana que infelizmente acontece no Rio de Janeiro. E em relação às vacinas? Pronto, em relação às vacinas, eu quero pedir, aproveitar a grande audiência do seu programa e da Tarde FM, para pedir às pessoas que voltem a levar seus filhos para vacinar. Ainda mais agora que aumentou, não é, a faixa para a vacina da dengue. Vacina da dengue de 10 a 16 anos está aí disponível. Exatamente. Né? Quem não levou para vacinar contra o Covid, quem não levou para vacinar contra agora tétano. De 6 a 16 anos. 6 a 16, verdade. Era 10 a 14, agora é 6 a 16. Exato. E quem não levou para vacinar contra pólio, contra outras doenças. O Jefferson, eu sempre chamo a atenção. A última geração que morreram pessoas ou ficaram com sequelas de pólio foi a minha. Eu tenho colegas médicos com sequela de pólio. Um deles trabalhou comigo no Ministério da Saúde no primeiro governo Lula. Felizmente, as gerações que seguiram não sofreram mais com a pólio. Mas é um vírus que circula ainda pelo planeta. Exatamente, pode ser reintroduzido. Exatamente. Sarampo, quando eu estou fazendo 40 anos de formado, quando eu fui interno, estava terminando meu curso de medicina, o que eu mais vi foi criança com sarampo. Felizmente, a gente não vê mais. E foi graças à vacina. Graças à vacina, nós conseguimos controlar a pandemia do Covid, gente. Quantas pessoas morreram? No Brasil, mais de 700 mil. O vírus desapareceu, veio um disco voador, levou o vírus embora? Não, foi a vacina que deu a proteção para todos nós. Então, nós perdemos a cultura de vacina. Eu tenho lembrado, eu fui sanitarista aqui na periferia de Salvador, trabalhei lá no distrito Tapajipe. A gente, nos anos 90, precisava fazer reunião com igrejas, com entidade de moradores, com associação de mães, para fomentar a vacinação. Fomos ganhando a confiança da população e, com o passar do tempo, nós transformamos o SUS no maior programa público de vacinação do mundo. E aí não precisava mais fazer esse trabalho. No entanto, esse governo que nos antecedeu aí, entre outras tragédias, eles conseguiram destruir para muita gente a credibilidade e a confiança na vacinação. E isso a gente não pode permitir, Jefferson, porque são vidas, falam tanto em família e criança, que é coisa maior do que proteger a vida das nossas crianças. A maior proteção que a gente pode dar é a vacinação. Olha, tem vacinas que a gente mantinha um patamar de 95% de cobertura. Caiu para 45%, 50%. Praticamente qualquer campanha de vacinação tem enfrentado essa dificuldade de atingir a meta. Ano passado nós conseguimos ampliar todas. Ano passado a gente conseguiu avançar muito nas coberturas, mas não retomamos ainda o patamar que nós tínhamos conquistado. É isso aí. Sabe por quê? Porque cultura é o mais difícil de recuperar. Confiança, quando perde, é mais difícil de reconquistar. Então nós precisamos, toda vez que eu dou entrevista, eu faço questão de chamar a atenção, pedir às pessoas que confiem na vacinação, que ajudem a aumentar a cobertura vacinal, que trabalhem para levar as pessoas que não foram vacinadas ainda. Está tendo muito caso de gripe, está tendo muito caso de doenças respiratórias. Nós temos vacinação contra a gripe disponível, não temos vacina contra o pneumococo disponível. Então é importante as pessoas ir aos postos de saúde, conferir a sua cobertura vacinal, levar suas crianças, os idosos.
Então vamos lá, agora a vacina contra a dengue ganha destaque, a vacina contra o Covid continua importante, mas tem todas as outras. Maravilha. Não podemos deixar nenhuma criança voltar a ter sarampo, não podemos deixar que o vírus da polio seja reintroduzido, não podemos perder o que nós já conquistamos. Recado importante, deputado. O deputado federal Jorge Sola, que é do PT pela Bahia, muito obrigado. Bom fim de semana, até uma próxima. Obrigado, Jefferson, Laís, obrigado, Ernesto, toda a equipe aqui da Tarde FM. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. 7h58 agora.